ressuscitado. Então, um toquinho de berimbau aí pro meu irmão aí, irmão Amauri, né, que pediu aí um pouquinho do toque do berimbau. É isso aí, só um pouquinho mesmo. Somente mesmo para o meu irmão aí, né? E um pouquinho da música. Sabia cantou no galho da bananeira, sabia cantou no galho da laranjeira. Vou tocar meu berimbau e vou jogar capoeira. Tá bom. Chega de sabiá e vamos... Continua, amor. O quê? Tá bom. Tá bom? É interessante. Não gosta, hoje já quer, né? Dona Cássia aqui pedindo para mim continuar com o meu berimbau aqui. Mas eu vou ministrar a palavra para meus amados irmãos, né? Nosso amado pastor Geraldo Moraes, do Rio de Janeiro, um abraço. É uma inspiração para mim, para o Evangelho da Graça. E ele sempre está lá com o seu berimbau. E eu aprendi uma coisa com ele, né? Quando os religiosos vierem enfrentar você, enfrenta ele com o berimbau, né? Então eu tenho meu berimbau armado aqui, bonzinho. E se vierem para cima de mim, digo que nem o nosso amado pastor Geraldo Moraes. Tem berimbau, viu? Tem berimbau para vocês, cambada. Então hoje nós iremos ministrar uma palavra. Já tomei muito tempo aqui, já falei demais, né? Já compartilhei muito aqui. Esta mensagem também vai para o canal do YouTube, tá bom, pessoal? Depois vocês podem também ver lá no canal Evangelho da Graça em Fortaleza, tá bom? Essa mensagem vai para lá. Nosso tema é como servir a Deus em espírito e em verdade. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 23. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 23, diz assim: porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também uma aguinha aqui, né? Encontrei também um altar em que está escrito. O que é que está escrito? O que é que estava escrito lá? Ao Deus desconhecido. Quem era esse Deus desconhecido que o apóstolo Paulo estava falando? Paulo estava falando do nosso Jesus Cristo ressuscitado. Estava falando do Deus Altíssimo. Ele estava falando ao Deus desconhecido, que era exatamente ao nosso Deus Todo-Poderoso. E esse, pois, que vos honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em templo feito por mão de homens. Versículo de número 25. Nem tampouco é servido, preste bem atenção, o tema da nossa mensagem hoje é como servir a Deus em espírito e em verdade. Nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e a todas as coisas. E tem muitas pessoas, amados, hoje,
que servem a Deus, mas não sabem como estão servindo a Deus ou não servem a Deus em espírito e em verdade. E hoje eu posso dizer que a maioria dessas pessoas que não servem a Deus em espírito e em verdade chama-se evangélico, chama-se crentes, chamam-se igreja pentecostais, igreja tradicionais, igreja do evangelho não sei das quantas, igreja e aí vai. Só que na realidade não entende eles que a verdadeira igreja de Cristo somos nós. A verdadeira igreja somos nós, que não precisamos mais de objeto para servir a Deus. Mas hoje nós podemos dizer que a igreja evangélica ou o sistema religioso é um dos mais poderosos fonte de enganos. Podemos dizer que hoje a igreja evangélica é um dos maiores centros de reabilitação ou habilitação do engano e do erro. Como assim? Eles ensinam que para você servir a Deus, preste atenção, para depois você não vir falar besteira e dizer que o Chagas Bezerra é um mentiroso, é um herege, é um desviado, um falso profeta, um barba negra, um loucão que hoje está pregando com o chapéu na cabeça, desonrando o próprio Deus, porque o homem não pode pregar ou mesmo orar tendo a sua cabeça coberta, labassúria de covas nébias. É manto, filho. O homem tem que orar de cabeça descoberta, porque o apóstolo Paulo falou aos Coríntios que o homem desonra a sua própria cabeça se for orar com uma cabeça coberta. Não é assim que eles pregam? E aí o pastor proíbe os irmãos de usarem o boné, proíbe de os irmãos usarem o chapéu, proíbe de os irmãos usarem uma touca, proíbe de os irmãos terem cabelo comprido, proíbe. E não serve a Deus em espírito e nem tampouco em verdade, mas serve ao homem, serve aos jargões, servem a um pastor militante, serve a um homem que põe ordem dentro da igreja ou dos templos feitos por mão de homem, porque na realidade não são igrejas, e ainda querem ter razão, e ainda querem dizer que eles estão vivendo ou pregando em espírito, em verdade. Eu não sei que espírito é esse, não sei que verdade é essa, que para servir a Deus ainda precisa de objetos. E o nosso amado Paulo disse que a servir a Deus em espírito e verdade não é servir com objetos. Ou melhor dizendo, versículo 25, nem tampouco é servido por mão humana. Se não é servido por mão humana, por que que eu preciso comer um pedaço de pão e tomar um copo de suco para dizer que sirvo a Deus e preciso estar em comunhão com Ele, ou só estou em comunhão com Ele quando eu como um pedaço de pão com suco? Servir a Deus por mão humana, ou não servimos a Deus pela mão humana, não é subir um monte e passar a noite inteira gritando, chorando, em desespero, pedindo a Deus, e se você não for para o monte, você vai ser amaldiçoado, como a gente vê vários pregadores aqui no Facebook pregando e dizendo que se você não servir a Deus desta forma, você vai ser amaldiçoado. Por isso, amados, que eu hoje afirmo que a maioria dos evangélicos, ou nenhum evangélico, serve a Deus em espírito e em verdade. Precisa de algo para servir a Deus. Precisa de um copo d'água, precisa de um azeite, precisa de um óleo, precisa de um pão com suco, precisa do dízimo, precisa da oferta, precisa do sapato abençoado, do manto, de uma vassoura, de um tijolo, precisa de um caroço de feijão, e enfim, uma infinidade de amparatos para servir a Deus ou para ser abençoado. Precisa de um gel santo, um gel ungido, uma máscara ungida, precisa de um monte de amparato. Só que nós sabemos que isso é um evangelho barato, frajuto, um evangelho que vende, que negocia. E servir a Deus não é assim.
Servir a Deus não é usando objetos e dizendo que está servindo a Deus em espírito e em verdade. Aonde é que está hoje o templo de Deus? Aonde habita hoje o templo de Deus? E aonde Deus habita nesse templo? Em mim. Deus habita em mim, Deus habita em você, que é templo de Deus. Como assim que Deus habita em mim e Deus habita em você, sendo o templo de Deus? Efésios capítulo de número 2. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 19. Vamos ler o que está escrito aqui. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Somos membro da família de Deus. Versículo 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus o principal pedra de esquina ou da esquina. O que significa essa pedra da esquina? A pedra fundamental, aonde ele fundou a sua igreja, aonde ele fundou o seu templo, aonde ele colocou a sua igreja genuína, poderosa em cima da terra. E nós fomos fundados nessa pedra de esquina que é Jesus Cristo ressuscitado. Então, aonde é que está o templo hoje para adorar a Deus? Sou eu, é você que é o templo de Deus. Somos nós que somos esse templo maravilhoso, que não precisamos mais de amparatos, ou não precisamos mais de objetos para servir a Deus, porque nós servimos a um Deus desconhecido. Quem é que conhece a Deus? Como é que é o jeito dele? Que cor é Deus? Moreno, alvo, branco, alto, gordo, magro? Não sabemos. Mas nós sentimos a sua graça, sentimos o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania, e entendemos que o nosso espírito, ou o espírito que habita dentro de nós, é o seu espírito, porque nós somos o templo e a morada do seu Espírito Santo, como diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo que habita em vós, que não é de vós mesmo? Nós somos o templo de Deus. E como eu devo servir a Deus em espírito e em verdade? E aí os falsos mestres, ou os falsos profetas, os pais da igreja, ou os doutores da igreja, os patrões e os seus anjos da igreja, ele manda você fechar os olhos, porque quando você fecha os olhos, você está orando a Deus em espírito. Isto chama-se heresia, ou não é? Orar de olho fechado significa eu estou em espírito? Isso é heresia, meu amado. É heresia que eles pregam e diz que nós que somos herege. Eu não preciso fechar os olhos para orar a Deus, para falar com Deus ou para servir a Deus. Porque servir a Deus em espírito não significa fechar os olhos. Servir a Deus em espírito significa que eu não preciso mais da lei de Moisés, não preciso mais de amparato nem de utensílios para servir a Deus. Eu sirvo em verdade, em espírito e em verdade. Servir em verdade é servir ao único Deus, sabendo que Ele é soberano sobre todos e sobre tudo, e que Ele já fez todas as coisas e que nada precisa mais ser feito. Ele já cumpriu tudo. Versículo 22 de Efésios capítulo 2. No qual, melhor dizendo, versículo 21. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. 22. No qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus
no Espírito. Nós somos ou não somos o templo do Espírito Santo? Nós somos ou não somos a morada de Deus? Somos. O único problema é que o sistema não deixa esta palavra fluir na sua mente. Não deixa os seus olhos ser iluminados. Não deixa a sua mente ser ativada para entender esses mistérios, para entender esse propósito que Deus nos fez, que Deus nos criou, para que nós possamos reinar em vida. Eles não deixam. Por que eles não deixam? Porque sabem muito bem que no dia que seus olhos forem abertos, eles sabem muito bem que você vai parar de ser enganado. Porque o lugar aonde você é mais enganado, eles fazem uma lavagem cerebral, chama-se chamadas igreja ou templos feitos por mão de homem. Porque lá é o lugar certo para adorar, é isso que eles dizem. Lá é o lugar certo para levar o dízimo, levar a oferta. Lá é o lugar certo para consagração, para oração, derramamento do azeite, do óleo. Lá é o lugar certo para buscar ao Senhor. Enquanto isso, não há mais necessidade. Não precisa mais buscar a Deus porque Ele habita dentro de você. Não precisa derramar óleo ou azeite na sua cabeça porque o Espírito Santo de Deus, Ele habita dentro de você. E aí Paulo, ele continua nos aconselhando em Romanos capítulo 1, versículo 9. Servindo a Deus em espírito. Romanos capítulo de número 1, versículo 9. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como insensatamente faço menção de vós. Servir a Deus no meu espírito, sabendo que Ele é Senhor de todos. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 28. Hebreus capítulo 12, versículo 28 diz assim: pelo qual, recebendo nós, no caso nós, Paulo estava falando dele e da geração que ele estava vivendo. Recebemos nós um reino que não pode ser abalado. Recebemos um reino que não pode ser abalado. Retenhamos a graça pelo qual servimos a Deus agradavelmente com reverência e temor. Temor, reverência e temor. Servindo a Deus não por medo do pastor, não por medo do devorador, não por medo de ir para o inferno, não por medo do diabo, do demônio, da macumbaria, da feitiçaria, não por medo, mas sirvo a Deus com gratidão, por amor, por temor a Ele. E como servir a Deus em espírito e em verdade? Servindo a Ele com entendimento, com a mente ativada, com os olhos iluminados, e aí você possa servir a Deus sem nesses medos. Você perguntar hoje a maioria dos evangélicos, você pergunta: por que você vai à igreja? Ele diz, sabe o quê? Porque se eu não for à igreja, eu vou ser disciplinado pelo meu pastor. Tem medo da disciplina. E por que você dá o dízimo? Porque se eu não der o dízimo, o devorador vai entrar na minha casa. E se você se desviar, vai para onde? Para o inferno. Porque na realidade a religião criou tudo isso para prender as pessoas dentro daquele templo feito por mão de homem. Então cada um deles vai ter uma resposta, mas a resposta é resposta de medo. Eles não servem a Deus em espírito e em verdade, serve por medo, serve por imposições dos homens. Se você não vier para a igreja, eu vou tirar o teu cargo. Se você não vier para a igreja, você não pode ser o presidente, não pode ser o diácono, o presbítero, o evangelista. Se você não der o dízimo, o devorador entra na tua casa. Se você se desviar, o diabo vai te levar para o inferno. Então as pessoas servem a Deus por medo. Melhor dizendo, nem serve a Deus, mas serve ao homem ou serve aos templos feitos por mão de homem. Eu vi nessa semana umas coisas absurdas.
Eu não sei como é que as pessoas não abrem o seu entendimento para entender sobre isso. Um pregador muito famoso, pregando e dizendo: traga seu tudo para Deus. Quando chegar aqui que você colocar a sua oferta aqui no altar, você vai olhar para Deus, se virar para Deus e dizer para Ele: Deus, eu trouxe tudo que eu tinha para a tua casa. Agora você tem obrigação de me abençoar. Você já imaginou se Deus punisse hoje, como punia antigamente? Esse feiticeiro já teria morrido, porque eu digo isso como feiticeiro. O cara que enfeitiça a sua mente, que enfeitiça os seus olhos, que enfeitiça para que você possa levar os bens para lá, para o templo, para ele enriquecer, andar com o seu carro do ano, seu iate, seu avião, e enquanto os pobres estão sofrendo. E isso não é servir a Deus em espírito e em verdade. Outro diz que se você for, alguém te fizer um mal, você abençoa. E alguém falou mal da pessoa dele, ele disse que ele vai queimar nos mármores do inferno. O inferno é dele? Foi ele que criou o inferno? Inferno existem? Hebreus capítulo de número 8, versículo de número 5, diz assim, Hebreus capítulo de número 8, versículo de número 5, os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais. Na realidade, o povo servia a Deus assim. Como Moisés foi divinamente avisado, quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, fazem conforme o modelo que no monte se mostrou. Então, Moisés, ele criou algo que até hoje ainda é colocado dentro das igrejas. Sombras que não é a realidade. Versículo 6. Mas agora alcançou ele o mistério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor pacto. Qual é o melhor pacto? A graça, a qual está afirmado sobre as melhores promessas. Versículo 7. Pois se aquele primeiro foram sem defeito, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Como o primeiro pacto foi com defeito, então abriu espaço para o segundo pacto, que é a graça de Deus. Versículo 8. Porque repreendendo-os diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto. 9. Não segundo o pacto que fiz com os seus pais, nos dias em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois não permanecerão naquele meu pacto, e eu para eles não estendi, diz o Senhor dos exércitos. Versículo de número 10. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, na cabeça, e em seu coração as escrevereis. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará cada um o seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor dele até o maior. Todos conhecerão ao Senhor. Quem é esse Senhor? O Deus Todo-Poderoso, ao Deus desconhecido que Paulo estava falando lá no começo, que nós começamos no livro de Atos. Versículo de número 12. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades. Preste bem atenção para você que gosta de chamar as pessoas de pecadores, que gosta de chamar as pessoas podres, que estão em pecado,
que vão morrer em pecado e vão para o inferno, que não tem salvação, que estão condenados. Na realidade, quem fala essas baboseiras são exatamente as pessoas que acham que é dono do diabo, dono do inferno, dono de tudo isso. Mas o nosso próprio Deus diz assim, ó, o versículo 12: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei jamais. E por que que você, pastor, por que que você, membro, por que que você, pregador, lembra do pecado dos irmãos e acusa os irmãos? Porque vocês são os próprios Satanás, porque vocês são os próprios diabos, porque vocês são acusadores, porque a palavra diabo é acusador, a palavra Satanás é opositor. Então vocês estão se opondo contra a palavra de Deus, vocês não entendem a palavra de Deus, e hoje nós podemos chamar você de Satanás ou de diabo, porque vocês são acusadores. Enquanto o próprio Cristo disse que não lembrava mais dos pecados, vocês estão vendo o pecado na vida das pessoas. Estão dizendo que as pessoas estão em pecado, que vão morrer, que vão para o inferno, e aquela baboseira toda. Nós já fomos limpos das nossas iniquidades, já fomos limpos dos nossos pecados, e esses pecados que o povo aqui na geração de Jesus, ou na geração de Paulo, Deus disse que não lembraria jamais. Quanto mais nós que já nascemos salvos, escolhidos, separados, propriedade exclusiva de Deus para reinar em vida aqui na terra. Versículo 13. Dizendo, novo pacto, a graça, ele tornou antigo, o primeiro. E o que se torna antiquado envelhece, perto está de desaparecer. Naquela época que Paulo estava escrevendo ainda a carta aos Hebreus, ele já falava isso. Imagina hoje, no século 21 que nós vivemos, existem ainda esse pacto antigo? Não, filho, nós estamos no novo pacto, a graça de Deus. E hoje eu posso usar a palavra em Romanos capítulo de número 1, capítulo 8, versículo de número 1. Pois nenhuma condenação está, ou nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, todos aqueles que estão em Cristo Jesus não têm condenação. Só existe essa condenação na boca dos falsos mestres, dos falsos profetas, que são esses pregadores balabachúria, que vivem pregando na igreja por dinheiro, que vivem pregando nas igrejas para ganhar uma merreca, mentindo, usurpando, comendo a lã das ovelhas, como eles chamam de ovelha. Eles estão mentindo como cão guloso que não se farta das gorduras e das alfarrobas que os irmãos levam para o templo chamados igreja. A nossa pregação hoje é que você seja livre, entenda verdadeiramente esta palavra, para você poder reinar em vida. O que é reinar em vida? É ter gozo, é ter paz, é ter poder no Espírito Santo. Eu só pude reinar em vida quando eu entendi tudo isso. E hoje sim, eu reino em vida. Irmão, mas para nós poder reinar em vida, nós temos que confessar os nossos pecados diante do pastor, para ele nos perdoar os nossos pecados. Mentira, amado. Jesus de Nazaré, ele já perdoou todos os pecados da humanidade. Hoje não existe mais pecado sobre a humanidade, não existe mais condenação, por máximo que esses pregadores te amaldiçoem e te condenam, mas nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, como diz Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1. Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 8, 31 em diante. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? De condenação que acontecia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, irmão, tu está servindo a Deus ou está servindo ao homem? Está servindo a Deus ou servindo ao diabo? Se você está com Deus, filho, nada pode te separar do amor de Cristo Jesus. Nada, nada, nada. Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou,
porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que tentará? Quem é que pode intentar acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Versículo de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregue à morte ao dia todos. Fomos considerados como ovelha muda para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus em nosso coração. Pode alguém te separar do amor de Cristo se você está nele? Não pode. Mas o pastor Balabachúria, ele te separa. Quem é o pastor Balabachúria? É aquele que profetiza, é aquele que fala as mentiras, e ele vive lá dizendo assim: Deus mandou te dizer agora, lava a sunga na bacia. Deus manda te dizer, meu filho, que ele está com raiva de ti. Mentiroso! Onde é que Deus vai mandar dizer para alguém que está com raiva? Por que ele não fala para mim? Qual é o problema entre eu e ele? Se eu tenho livre acesso com ele? Deus mandou te dizer que ele vai te matar. Mentira! Quando Deus quer fazer, ele faz. Ele não precisa mandar recado. Ele não é menino de recado. Deus manda te dizer que ele está te abençoando. Não está abençoando. Já somos abençoados com toda sorte de bênção. Efésios capítulo 1, versículo 3. Somos abençoados com toda sorte de bênção. Irmão, Deus tirou o teu nome do livro da vida e colocou no livro da culpa. Precisa tu se reconciliar com Jesus para o teu nome ser escrito no livro da vida de novo. Parece isso verdade, mas isso é palhaçada. São um bando de palhaço que não conhecem a palavra de Deus e ficam falando essas besteiras. Aí você me diz assim: me parece, Chaga, que você fica indignado. Fico, filho. Eu fui enganado por 12 anos e não servia a Deus em espírito e em verdade. Até que conheci o verdadeiro evangelho. Até que conheci a Cristo. Comecei a entender o verdadeiro evangelho. E hoje eu estou pregando este evangelho, que é o evangelho sem condenação, que é o evangelho sem mistura, que é um evangelho sem barganha, um evangelho real, que é um Cristo ressuscitado. O que é servir a Deus em espírito e em verdade? É servir a Deus sem nenhum desses amparatos da lei. Certo? Então eu estou deixando esta mensagem para vocês hoje. É a mensagem que eu tenho hoje para vocês. Espero que todos tenham entendido. Se não tiver entendido, entre em contato conosco, certo? Se for para nos criticar, fique tranquilo, que eu não vou responder você. Se for para nos ajudar a cada dia crescer na graça e no conhecimento, estamos aqui. Graça e paz a todos os amados irmãos que estão comigo aqui na live e também aos irmãos do canal do YouTube Evangelho da Graça. Até a próxima mensagem no nome de Jesus. E esta é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês. Eu não digo que Deus te abençoe, porque já somos abençoados com toda sorte de bênção. E o que nós falamos sempre é graça e paz a todos os abençoados.